Na criação aqui de tabelas, agora piso de massa. Então, temos aqui o piso de massa, só para mostrar, quando você clica nele, dá mais informação do que a volumetria ali só da massa. Ele dá a área da superfície externa, que seria a superfície externa dessa volumetria, dá volume do piso e dá também perímetro. Ok? Porém, para a gente poder saber quem é quem na tabela, se a gente fizer só a tabela geral, não vou saber de que volume que é cada piso de massa. Vou exemplificar, depois a gente vai ajustar. Então a tabela que a gente vai fazer é uma tabela de quantidade. Então nós vamos aqui em tabelas de quantidades, nova tabela de quantidades. Aqui eu vou escolher a opção construção. A categoria é massa, mas é um subitem, é piso de massa. É uma subcategoria da categoria massa. O que eu vou colocar nessa tabela? Bom, aí depende do que você quer ver, mas com certeza a área do piso é o principal, né? Mas eu vou colocar também perímetro do piso, de cada piso. Acho que por hora seria isso. Dá para colocar mais coisas, como o nível. O nível é interessante também. Mostra que nível que ele está, aumentou 1, 2. Então vamos colocar o nível como o primeiro item da coluna. Nível, área e perímetro do piso. Ao fazer isso, o que ocorre? Ocorre isso aqui, ó. Eu tenho o nível, eu tenho a área, eu tenho o perímetro. Mas de que volume? Serviço, social, privativo ou circulação vertical? Tá? Então, por conta disso, assim como foi feito na tabela de piso construído mesmo, que a gente fez no terreno, eu vou precisar categorizar isso aqui de alguma forma, né? E aqui vai ser feito da mesma maneira. Quando eu clico em piso de massa, abre alguns parâmetros já que o piso de massa tem. Como eu falei na outra tabela também, eu posso criar mais para frente vamos criar os parâmetros, mas por hora eu vou pegar só os parâmetros que já existem. Né? Então aqui em comentários, então deste aqui em comentários, eu vou escrever, este aí é o setor privativo. Este aqui é o setor de serviço. Esse aqui é o setor social. E este pequenininho aqui é circulação vertical. E este aqui eu não preciso digitar de novo, é só abrir o menu circulação vertical. Então com isso eu categorizei, usando o parâmetro comentário. Poderia criar um parâmetro chamado usos, setores, mas vai ser em cima de comentários. Feito isso, eu volto para a tabela, venho aqui em editar campos e jogo o comentário aqui para o lado. O comentário eu vou subir aqui depois do nível e dou OK. Já sei quem é aqui agora. A gente precisa só classificar isso aqui melhor, porque eu quero somar a área da circulação vertical embaixo e em cima para estar o gasto total de área que consome a circulação vertical. Então, para isso, eu vou fazer uma classificação seguinte: eu vou jogar a setorização como primeiro e depois organizar. Então, vou em campos, pego aqui comentários e boto acima. Depois eu venho aqui e classifico. Então, classificar é agrupar. Eu vou classificar por comentários, que é o setor, com nota de rodapé para separar. E depois o total geral aqui, talvez é só para ter um total geral de área. Então é interessante. Ter também. E aqui eu dou OK. Então já separou, mas ainda não tenho a soma total geral de área e nem por setor. Então volto aqui em formatação, clique em área do piso, calcular os totais, OK. Perímetro não vou calcular os totais, mas eu vou calcular aqui os totais que eu vou ter. Então essa edificação, por exemplo, está usando 317 metros quadrados, sendo 119 no social, 64 no serviço, 122 no privativo, circulação vertical 10 e 80. Então essa é a análise que é feita nessa tabela.
O que é interessante que o programa permite é você fazer, deixa eu fechar essa vista, você voltar e fazer um ajuste, né? O que eu chamo de ajuste? Eu consigo ajustar a forma e a tabela se atualiza conforme for mudar no projeto. Um exemplo, vou deixar aqui, finalizar com um exemplo disso. Seleciono tudo, vou em filtro, o que eu quero? Vou separar o que é massa e piso de massa, o resto eu vou ocultar, para marcar nenhum. Eu quero, níveis eu vou deixar também, níveis, piso de massa e massa. Piso de massa, massa e níveis. Ok, do isolar elemento. Então, eu poderia fazer alguma alteração. Eu vou fechar aqui este levantamento de material, vou fechar aqui a novo piso. E aqui eu tenho o que eu acabei de fazer. E vou dar de novo um WT, que é janela lado a lado, e a gente vê isso aqui se alterar conforme eu mexo no projeto. Então, eu posso entrar aqui, editar no local, pegar essa pasta, dar um tab, diminuir aqui a área privativa. E aí, quando eu der concluir, ele atualiza a tabela. Então, só exemplificando, aqui removeu o privativo da tabela porque está em edição, mas quando eu concluir, ele volta já com valores alterados. Voltou o privativo. Então tinha 300 e pouco, agora tem 301, diminuiu a área total. E com isso eu vou ajustando minha volumetria e vou acompanhando a mudança da área do piso. Também se quiser perímetro, se quiser superfície de cada volume.